Olá, tudo bem? Aqui é o Pedro Barros, diretamente de Londres, para a cobertura do Congresso Europeu de Cardiologia 2024 pelo grupo MedIQ. Tenho o privilégio de estar aqui com o Dr. Renato Lopes, que apresentou o trabalho GUARD-EF, um trabalho que muda um pouco o nosso paradigma em relação a como a gente deve monitorar e tratar os nossos pacientes com fibrilação atrial. Renato, obrigado pela sua participação, e antes da gente falar dos resultados do estudo, eu queria que você falasse um pouco disso, do racional. Qual foi o grande objetivo em relação ao estudo GUARD-EF? Perfeito, Pedro. Bom, sempre um prazer estar aqui com vocês nessa cobertura tão completa e crítica. Mais do que só uma cobertura, mas uma análise crítica das evidências que estão sendo apresentadas no maior congresso de cardiologia do mundo, que é o ESC. Bom, o racional do GUARD-EF é um tópico que está muito na moda, que chama-se screening de fibrilação atrial. Existem vários estudos e essa questão do screening, ela passa a ser muito importante hoje numa época dos wearables, do Apple Watch e vários dispositivos que conseguem detectar fibrilação atrial. E a gente não sabe a resposta, se a gente, primeiro, o que fazer quando a gente acha essas FAs, e a gente também não sabe a resposta se a gente tem que fazer screening sistematicamente para, por exemplo, pessoas acima de 70 anos, ou pessoas acima de 75 anos, ou pessoas que tenham fatores de risco, enfim. É um tópico que é muito palpitante, ao mesmo tempo bastante complexo, porque a gente tem várias maneiras de se fazer screening, a gente tem vários dispositivos de se fazer e a gente tem diferentes populações para se fazer. E o que, de maneira geral, os estudos mostram é que quanto mais FA eu procurar, mais FA eu vou achar. Quanto mais longamente eu procurar, ou seja, quando eu fizer screening com dispositivos que sejam mais contínuos, eu vou achar mais FA do que quando eu faço screening com uma medida única, ou um eletrocardiograma único, como uma ferramenta de screening. Então, isso está muito bem demonstrado, que quanto mais fortemente eu procurar FA, e quanto mais longamente eu procurar, mais eu vou encontrar. O que a gente não sabe ainda é que se o screening sistemático de fibrilação atrial leva a uma redução de AVC. Essa é a grande pergunta de $1 milhão. Porque detectar mais FA não quer dizer nada se a gente não diminuir a incidência de AVC. E vejam, eu tenho que detectar FA, que é uma porcentagem pequena dos pacientes que eu faço o screening, é uma porcentagem pequena desses pacientes que vão receber o anticoagulante, para ver se a gente consegue reverter em torno de 70% do risco de AVC. Então vejam que a gente precisa de um número muito grande de pacientes num estudo de screening. Por quê? Porque senão eu não consigo mostrar que a gente reduz o AVC. E até hoje não tem nenhum estudo que conseguiu mostrar que screening de FA, independente da maneira como ela é feita, como o screening é feito, consegue reduzir AVC. É muito importante lembrar que para a gente conseguir mostrar essa redução do AVC, o N tem que ser muito grande, porque senão eu não consigo realmente provar um potencial benefício. E nesse cenário, veja que interessante, as diretrizes americanas não concordam com as diretrizes europeias. Ou seja, a diretriz americana, o US Preventive Service Task Force, ele recomenda contra screening de fibrilação atrial sistemático. Por quê? Porque eles falam, não foi provado ainda que diminui desfecho clínico. Ou seja, mostrar que só encontra mais FA pode ser importante, mas não para eu recomendar sistematicamente. Então eles mostram que os dados são inconclusivos e, portanto, não há essa recomendação. Já a diretriz europeia, ela recomenda como recomendação 1A, você fazer o screening da fibrilação atrial em pacientes acima de 75 anos, sistematicamente ou oportunisticamente acima de 65 anos se você tiver fatores de risco. Então vejam que é uma discrepância de como as diretrizes recomendam. Então, obviamente, a gente acaba seguindo mais a diretriz americana, no sentido que, não só porque eu moro nos Estados Unidos, mas porque a gente concorda que se eu não provar que diminui desfecho clínico, é difícil eu recomendar para todo mundo só porque eu acho mais FA. Perfeito. Então,
O que a gente sabe, na verdade, é o que você falou. Quanto mais eu monitorar de forma mais sistemática, de forma mais duradoura, mais FA eu encontro. Agora, se isso vai trazer de fato um benefício para o paciente, é questionável, a gente não tem essa resposta. Você mostrou para um grupo de pacientes, que eram aqueles que tinham dispositivo através do Artesia, que eles são de fato diferentes, que têm uma indicação, mas é uma situação diferente do habitual, e ainda mais de um paciente que não tem esse dispositivo, ou seja, uma situação provavelmente até um risco mais baixo. E o grande desafio é isso que você falou, porque é diferente dos estudos que a gente costuma fazer, que eu tenho um número X de pacientes com a doença e eu testo uma intervenção. Nesse eu vou fazer um screening, aí eu preciso de uma população muito maior para achar a doença e aí testar. E como foi isso? Qual foi a população que você selecionou? Como foi a intervenção do estudo e quais os principais resultados, Renato? Então, a gente foi um estudo feito só nos Estados Unidos. Foi um estudo que a gente tentou fazer de maneira descentralizada e bem pragmática. Pegar basicamente participantes acima de 70 anos, 70 ou mais, que tinham um seguro de saúde Medicare ou que pudessem ser linkados com o prontuário eletrônico da network da Kaiser Permanente, em Northern California. Por que isso? Porque a gente usou bancos de dados para linkar e achar os pacientes e detectar desfechos clínicos. Então também já foi uma inovação do estudo. E então nós pegamos participantes com 70 anos ou mais que não tinham FA sabidamente, não estavam usando anticoagulantes e que tinham esse seguro de saúde para poder serem linkados. E obviamente não podiam ter FA subclínica e também não podiam ter dispositivo implantado como marca-passo, CDI, etc. E nenhuma contraindicação para anticoagulante. Então bem pragmático. E a gente randomizou então, o nosso estudo inicialmente tinha 52 mil doentes. Veja que interessante. Para a gente randomizar para uma estratégia de monitorização contínua com um equipamento, um dispositivo chamado ZioPatch, que a gente coloca no peito e deixa por 14 dias, ou usual care, ou seja, o paciente é tratado no primary care setting, então não são vistos por cardiologistas, são vistos nos ambulatórios clínicos. E esses participantes chegam lá e são randomizados então para ou usual care ou o patch. E a gente mostrou que esse patch detectou fibrilação atrial em 4,2% da população no device. E aí quando isso acontecia, a gente mandava uma página com todas as características da FA, porcentagem, tempo em FA, características da FA, para deixava disponível disso para o PI. E o PI poder olhar e falar, vou tratar ou não vou tratar. Então a gente não mandava o tratamento. O tratamento era na descrição do próprio médico assistente. Bom, o primeiro fato, Pedro, é que o estudo, infelizmente, foi interrompido precocemente. Então, o estudo foi feito no meio da Covid e, infelizmente, o patrocinador retirou o funding e a gente acabou o estudo com 12 mil doentes, em torno de 12 mil doentes. Bom, é muito longe dos 52 mil, portanto, já de antemão eu falo, a gente não consegue dar uma resposta definitiva, mas a gente aprendeu muitas coisas com esse estudo. E no final do estudo, o patrocinador já tinha retirado o funding, a gente provou que a gente conseguiu randomizar 400 pacientes por semana. Ou seja, se a gente tivesse mais 1 ano e meio, 2, a gente chegava nos 52 mil pacientes. Então foi uma pena. E o que a gente mostrou? A gente mostrou, obviamente, um estudo que não tem o poder estatístico, o número de eventos é menor do que a gente esperava, obviamente o número de pacientes é muito menor e o follow-up é mais curto. Então aí não tem milagre. Não houve diferença entre a fibrilação, entre o grupo screening e o grupo standard of care. Não houve diferença em sangramento e não houve diferença de mortalidade, mas houve um aumento de 52% no diagnóstico de fibrilação atrial clínica. Então, essas são, acho que, duas mensagens bem importantes em relação ao estudo, né, que não teve o poder para trazer a resposta que ele se propôs, mas, primeiro, randomizar 400 pacientes por semana, isso para qualquer estudo que quiser desenvolver, você já tem aí esse track record para fazer, não só fibrilação atrial, mas para outros estudos pragmáticos que você possa incluir em larga escala, conectando aí até com sistemas de saúde.
E esse outro ponto importante, que essa monitorização, que era de quantos dias mesmo? 14 dias, já foi suficiente para aumentar de forma significativa a detecção de fibrilação atrial. E nós também detectamos um maior uso de anticoagulante. Então, o uso de anticoagulante também foi aumentado, de maneira geral, no grupo screening versus o grupo não screening. Mas, de novo, a gente não teve poder estatístico para mostrar a redução do AVC. Outra lição importante desse estudo foi que a gente provou que dá para trabalhar com centros não de cardiologia, mas centros de primary care, de assistência primária. Tanto centros individuais como networks, centros de network, como tem a Duke, como tem a Mayo Clinic, como tem o pessoal do Kaiser Permanente. Então são networks muito grandes de primary care e a gente conseguiu trabalhar em conjunto com esse pessoal. A gente também mostrou que esses episódios de FA que são detectados, a grande maioria são curtos e são de FA paroxísticas e, portanto, a gente não sabe se realmente esse risco de AVC é realmente tão elevado. Tem alguns estudos apontando que talvez o paciente tinha que ter aí no mínimo 11 horas de fibrilação atrial nesse tipo de monitorização para o risco de AVC realmente aumentar. E a mediana foi um pouco mais de 1 hora do episódio mais longo de FA, foi 72 minutos. Quer dizer, então veja que foram episódios curtos. A grande maior parte dos pacientes que tiveram FA no monitor teve menos de 1% de FA no período todo que foi monitorizado. Então você vê que foi realmente episódios curtos. Mas outra lição importante, talvez essas detecções de FAs pequenas, de curta duração, possa significar e ser um estímulo para os médicos, de maneira geral, tratar mais agressivamente os outros fatores de risco. Então, a hipertensão, o diabetes, a dislipidemia e, potencialmente, até evitar complicações como insuficiência cardíaca. Óbvio, isso tem que ser provado ainda, mas é um bom achado desse estudo que pode ser utilizado e, na verdade, já está sendo utilizado em estudos que estão em andamento. Então, resumidamente, o estudo não tem poder estatístico para mostrar, então ainda, na minha opinião, ainda fica uma incerteza se a gente deve fazer ou não screening sistematicamente. Mas se eu tiver grupos especiais de pessoas com idade talvez mais que 70 anos, que tenham mais fatores de riscos, que tenha BNP elevado, eu sei que eu vou achar mais FA se eu fizer uma monitorização mais longa. Então esse é um aprendizado que, se o objetivo foi esse, vale a pena fazer o screening para achar mais FA. Mas se isso vai ser custo efetivo, a gente não sabe. E o que a gente realmente precisa é saber o number needed to screen. Ou seja, quantos doentes eu tenho que fazer o screening para reduzir o AVC de maneira significativa, sem aumentar demasiadamente o risco de sangramento. Então esse é a conclusão final do estudo. Perfeito. Acho que foram várias lições, tanto do ponto de vista metodológico, pesquisa, mas do ponto de vista prático, como você colocou, que vai ao encontro com essa nova diretriz da Sociedade Europeia, muito voltada para tratar as comorbidades. Então, você detectar esse paciente numa fase ainda inicial do problema, isso com certeza traz um racional muito forte para você tentar agir de uma forma mais agressiva, vamos dizer assim, no sentido de prevenção, de tratar as comorbidades do paciente. Isso vai beneficiar o paciente, certamente, independente da questão da FA. E aí, a última dúvida que eu queria ver com você, falando na perspectiva dos outros estudos, qual que você apostaria que pode ajudar de uma forma isolada ou até fazendo uma meta-análise, juntando dados com o seu estudo para trazer essa resposta? Então, a gente tem um grupo que está trabalhando numa meta-análise de dados individuais com mais de 100 mil doentes para tentar dar uma resposta. Mas dos estudos que estão acontecendo, a gente tinha muita experiência no nosso, com 52 mil doentes. E existe um estudo chamado SAFER, aqui de Londres, liderado pelo grupo da Inglaterra, onde eles estão randomizando 120 mil pacientes em cluster com aquele dispositivo AliveCore, que você coloca no seu celular com os 2 dedos e você espera 30 segundos e tem um traçado. Então são 2 a 4 medidas dessa por dia, por 2 semanas. Então, esse estudo SAFER, se eles realmente chegarem nos 120 mil doentes, pode ser que eles tenham poder para talvez mostrar o benefício, porque eu estou convencido que menos de 120, 150 mil pacientes, a gente não vai ter o poder estatístico necessário para conseguir mostrar um benefício.
Perfeito, Renato. Muito obrigado e parabéns mais uma vez por toda a sua liderança global em várias áreas da cardiologia, mas particularmente aqui na fibrilação atrial. Parabéns. Obrigado. Obrigado a todos que nos acompanharam. Até a próxima. Perfeito.